Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, informando que a doutora Cláudia está substituindo aqui uma vaga do nosso colegiado, que ainda não foi preenchida. Permanecerá conosco durante toda a sessão. Eu vou dar início ao item 91 da pauta, que é a previsão de uma sustentação oral, o item Celso Santos Filho. Por gentileza, Isaías, convoque o patrono. Ok, presidente, irei convocar. Ok. Item 91 da pauta, doutor Roberto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 91 da pauta, doutor Roberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Roberto. Bem-vindo ao colegiado. Muito obrigado. Nós iremos dar início ao processo o processo da pauta, o item 91, recorrente Celso Santos Filho, de relatoria da doutora Fernanda. Inicialmente, a doutora Fernanda fará a leitura do relatório, em seguida o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. E, em seguida, a gente inicia a leitura do voto e os debates, ok? Obrigado. Eu vou pedir que todos coloquem o microfone, desliguem os microfones, e com a palavra a doutora Fernanda. Bom dia a todos, bom dia, doutor Roberto, bom dia aos colegas. Bom, nesse caso, nós estamos diante de em decorrência da verificação de omissão de rendimentos por depósito bancário. Na verdade, foram 3 situações distintas: omissão de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, ganho de capital na alienação de bens e direitos e omissões de rendimentos caracterizados por depósito bancário. O enquadramento legal está informado nas folhas 228, 31, 32, 33, e a descrição dos fatos e PVF 221 a 2251. Por meio do termo de início de fiscalização de folhas 8, o contribuinte foi intimado a apresentar extratos das contas bancárias relativas à movimentação financeira realizado no ano de 2003, na Coin Valores, Unibanco, Bradesco Mercantil, bem como comprovar por meio de documentação hábil e idônea a origem dos recursos depositados nessas contas. Posteriormente, o prazo inicial foi prorrogado e outras intimações foram feitas. Por meio de sua representante, a senhora Maria Cecília Amaral dos Santos, o contribuinte apresentou uma série de documentos para análise da fiscalização, logrando, com isso, comprovar a origem de parte dos depósitos sob análise. Com relação aos depósitos cuja origem não foi comprovada, foram eles considerados omissão de rendimentos nos termos do artigo 42 de 9.430. Os valores dos depósitos foram consolidados mês a mês, conforme o quadro de folhas 223, já expurgados os valores decorrentes de transferência entre contas do próprio fiscalizado, de estorno de lançamento, cheques devolvidos, resgates de aplicação financeira e outros valores já identificados. Informações recuperadas da declaração de imposto de renda pessoa física revelam rendimentos percebidos também a título de aluguéis da pessoa jurídica de São Paulo Alpargatas, no montante de 60 mil e fração. A se ver das informações prestadas na DIF 2004, o rendimento não foi submetido ao ajuste anual. Pela omissão, o fiscalizado teria sido sujeito ao lançamento de ofício. Verificou-se declaração parcial das alienações no quadro de declarações de bens e direitos na DIF 2004, sem apuração de ganho de capital, referente aos seguintes imóveis alienados no ano calendário. Um imóvel no conjunto 141 da Berrine, aqui em São Paulo, salão comercial e vagas de garagem dupla no edifício Montreal, na Rua Funchal, também em São Paulo. O autuado tomou ciência do auto em 11 de 2007 e por meio da curadora, nomeada pelo Poder Judiciário, apresentou impugnação
tempestiva em 12 de 2007. Pois bem, o senhor Celso, ele foi interditado em maio de 2006, mediante decisão proferida nos autos de interdição número tal, por considerar estar impossibilitado de administrar suas próprias finanças. Logo, sustenta o recorrente, por meio de seu representante, que a análise deve ser feita considerando a análise mental, psicológica, do senhor Celso à época, o que afastará muitas vezes a lógica econômica da transação. Pois bem, no Banco Mercantil, o impugnante informa a origem dos depósitos dos meses de janeiro a maio de 2003. No Banco Bradesco, informa a origem nos meses de junho a dezembro de 2003. E na COIN, com relação aos valores depositados, a autoridade considerou todos sem origem. Ocorre que os valores depositados teriam sua origem nas seguintes operações, conforme o representante do contribuinte. Saques efetuados no Banco Bradesco, valores reaplicados na própria COIN, nos meses de janeiro e outubro. Então, dá uma explicação, né, dos supostos saques e reaplicações na conta da própria COIN Valores. Sendo assim, sustento recorrente, até a data das aplicações efetuadas na COIN Valores, foram realizados saques que totalizaram 1.035.521,30. Conforme explanado no início da defesa, o impugnante foi interditado, então muitas das operações não teriam lógica. Portanto, mesmo que economicamente viável, não seja economicamente viável, a explicação de que o impugnante movimentava seus rendimentos entre contas era exatamente isso que era feito, sustento recorrente. Sendo assim, o valor de 1.035, por exemplo, foi sacado e reaplicado nas contas da COIN Valores. Aqui traz uma argumentação de mútuo contratado perante a empresa Cidade Náutica, e aí juntam a planilha e um título de mútuo. Esses valores, no total de 614 mil e fração, foram diretamente depositados no Bradesco. Além desses, haveria uma soma de 388 mil, que foi gradativamente transferida para a COIN Valores. Demonstrou-se que, então, sustento recorrente, que muitos dos valores depositados no Banco Mercantil e Bradesco teriam origem evidente, deveriam ser considerados como incontroversos, já que a identificação teria sido apontada pelo contribuinte. Além disso, há valores divergentes no auto de infração, como demonstrado em tópicos anteriores, os quais não corresponderiam aos valores efetivamente depositados. Eles estão planilhados e roga ao contribuinte que sejam retirados da base de cálculo do lançamento. Outro ponto importante a observar é que se desconsideraram valores depositados no Banco Mercantil e Bradesco, além de outros valores aplicados na COIN, ou seja, na defesa, além de justificar muitos dos valores depositados nos bancos, ainda justificam-se aplicações na própria COIN Valores, por meio de saques efetuados nos bancos, e desconsiderar valores. Esses valores seriam desconsiderados duas vezes, ou seja, seria atuar duas vezes segundo o contribuinte. Quanto ao ganho de capital, ele sustenta o recorrente, que o conjunto 141 da Berrini, conforme demonstra a cópia do demonstrativo de apuração de ganhos de capital no calendário 2003, vide folhas 272, foi declarado o recebimento de 60 mil, além de ter sido apurado o ganho de capital, sendo o custo de aquisição 1.285.143 e não de 1.237, conforme informado pela fiscalização, e juntou-se ainda documento de folhas 274, cópia do instrumento particular de compra e venda do imóvel. O ganho de capital correspondente foi recolhido em 30 de abril de 2004, conforme DARF de folhas 273. Estaria, portanto, esse rendimento sujeito à tributação exclusiva. O imóvel do edifício Montreal, o impugnante esclarece que esse imóvel foi alienado para a empresa Cidade Náutica no ano de 98 e não em 2003, como afirma a fiscalização. Assim, não haveria que se apurar ganho de capital em 2003. Como prova, junta a cópia do instrumento particular de promessa de compra e venda e outras avanças na folha 283,
e cópia da página do livro diário na data de 29/1/98, a folha 282. Quanto aos aluguéis da São Paulo Alpargatas, o imóvel objeto desse aluguel não pertence ao impugnante. Ao buscar informações junto à empresa São Paulo Alpargatas, observou-se que o rendimento foi recebido por Elizabeth Amaral, conforme demonstra o comprovante de rendimento de folhas 303, no qual está destacado erroneamente o CPF do impugnante. Foi julgada procedente, em parte, a impugnação manejada pelo contribuinte, mantendo parcialmente o crédito tributário constituído. A decisão de primeira instância determinou a exclusão de valores da base de cálculo do imposto de renda, sujeito à aplicação da tabela progressiva, ajuste anual, no montante de R$ 149 mil, relativo a depósitos bancários, R$ 60 mil relativo a São Paulo Alpargatas, tendo em vista que o recorrente não seria beneficiário. O valor excluído foi de R$ 210.760,23, conforme folhas 383. Também determinou a redução do imposto lançado referente ao ganho de capital referente no mês de dezembro de 2003 na venda do imóvel conjunto 141, edifício Berrini, vide folhas 384. Ao interpor recurso voluntário 397 a 423, após breve descrição dos fatos acerca da autuação e da decisão de primeira instância, o recorrente deduz as alegações dispostas no tópico inconsistência de valores mantidos pela decisão da DRF, folhas 407 seguinte. E aí traz uma série, já está aí elencado no meu voto, e as páginas correlatas, uma série de justificativas relativas a tais lançamentos. Ao tempo da interposição do recurso, perfaz a juntada de um vasto conjunto documental, junta microfilmagem, extratos, instrumento particular de promessa de compra e venda. Depois, por meio de uma petição de folhas 556 e 557, solicitou novo conjunto documental de folhas 560 a 668 e requereu anexação também de TEDs efetuadas pela COIN Valores, consta comprovante de depósito, folhas 673. Nessa parte do recurso, o contribuinte indica também, no tópico das alegações deduzidas, justificativa para a transferência de depósito na COIN para mercantil. O contribuinte relaciona créditos na conta bancária do mercantil que teriam origem de liquidações de investimentos realizados na corretora para correlacionar as operações de 1A a 17A. Então, aí tem diversos TEDs correlacionados com datas mercantil, valor tal, TED tal, de 1 a 17A, e no 1B tem um valor aí de transferência do Banco Bradesco, tá? Os elementos comprobatórios foram juntados ao tempo da interposição do recurso, cópia das TEDs. Como tais elementos não passaram pelo crivo da fiscalização, entendeu o relator do recurso voluntário e colegiado que se faria necessária a manifestação da autoridade lançadora acerca da aptidão de tais documentos para efeito de comprovação das operações, tá? E aí, ao referir os depósitos Bradesco, de ter justificado também o pagamento de mútuo com a empresa Cidade Náutica Mutuária. No entendimento de decisão de primeira instância, o impugnante não comprovou a efetiva existência da mencionada operação de mútuo, considerando que essas alegações não apresentam consistência com as informações da DIRF e não foram apresentada prova de que tais valores sob análise tenham realmente sido recebidos como devolução de mútuo, não nos é possível aceitar as explicações fornecidas. Registre-se por oportuno que não constariam nos autos as folhas do livro razão que o impugnante diz ter apresentado anteriormente à fiscalização. Em sede recursal, sustenta que a transferência financeira entre mutuante e mutuária pode ser confirmada e comprovada pelas informações dos próprios estados bancários das partes envolvidas. Com efeito, sob a identificação de 1C, destacamos os lançamentos no extrato Bradesco referente à conta titularidade Extrel, SUDOC 27,
e no extrato também do Banco Bradesco de titularidade Cidade Náutica sob a identificação 1C, os lançamentos de débito, coincidente de datas e valores, DOC 28. Cópia do livro diário, DOC 29. Então, também nesse ponto, entendeu o relator, no momento da análise do recurso voluntário, que a autoridade lançadora precisaria se manifestar a respeito dessa nova documentação. Então, foi proposta a conversão do julgamento em diligência, em vista das considerações delineadas, aliado ao fato do conjunto documental anexado na fase recursal, de folhas 424 a 679, a autoridade lançadora deveria se manifestar. Pois bem, após concluída a diligência, o resultado foi o seguinte. Com relação a COIN Valores, documentos apresentados, extratos da conta da COIN, cópias de cheque do Banco Bradesco, mercantil, juntados de folhas 560 a 668. Entendeu a diligência que não haveria correlação de datas e valores entre os cheques emitidos e os depósitos bancários sem origem comprovada. Para a comprovação da alegação de que os recursos depositados na COIN foram provenientes das contas bancárias referentes aos cheques emitidos, intimou-se o contribuinte a identificar detalhadamente os documentos que teriam dado origem a cada depósito, sem origem comprovada, na forma exemplificada na intimação. Em resposta, foram apresentados demonstrativos e extratos referentes à saída de recursos, ao invés dos valores transferidos para a corretora, ou seja, a entrada de recursos. Portanto, entendeu a resposta da diligência que as cópias dos cheques juntadas de folha 560 a 668 não confirmam transferência de recursos provenientes aos cheques emitidos para a COIN, visto que não há compatibilidade entre datas e valores. Quanto à transferência da COIN para a conta mercantil, esses documentos confirmam a transferência identificadas pelo contribuinte como 1A a 17A. Houve compatibilidade, de fato, entre datas e valores. Da mesma forma, os extratos da conta da COIN, folha 491, e do Bradesco, folhas 504 e 5, verificou-se que, de fato, existia compatibilidade entre datas e valores, possibilitando aceitar transferências identificadas pelo contribuinte como 1B. Então, um pouco mais acima no meu voto, no meu voto, parte relatório, folhas 6 e 7, tem uma lista de 1A a 17A e depois 1B, um valor, então detalhados por datas, valores e banco. Então, para esses valores, entendeu a autoridade, no retorno de diligência, que sim, estão comprovados. Tá? Quanto ao mútuo, os registros, entendeu a autoridade, na resposta da diligência, que não foi comprovado que os depósitos efetuados na conta tal, agência tal do Bradesco, em 5/8 e 15/8 de 2003, nos valores de 150 e 40 mil, seriam decorrentes do pagamento de mútuo firmado com a empresa Cidade Náutica, visto que não foi confirmada a efetividade da operação. Os registros no livro diário por si só, entende a autoridade lançadora, não confirmam a alegada operação do mútuo. Essa operação deveria ser comprovada com outros documentos que demonstrassem a efetiva transferência, coincidente com datas e valores, tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo. Saliente-se que o contribuinte foi intimado a apresentar o contrato de mútuo firmado com a empresa, os respectivos extratos e documento equivalente. Foram apresentados contratos de mútuos datados de 91 e 2003, contudo, não foi apresentado prova da transferência do recurso. Elemento este fundamental para a comprovação prevista no artigo 42 da 9.430. Quanto ao reembolso do IPTU, refere-se ao documento de folhas 300, já teria sido analisado pela autoridade lançadora. Quanto ao ganho de capital do edifício Montreal, a venda do imóvel foi considerada pela autoridade lançadora que a escritura tem valor probatório e nela consta que o contribuinte é proprietário. Os recibos e registros movimentados no caixa da Náutica não podem ser considerados como prova de venda do imóvel. Em 98,
conforme argumentos fornecidos pela autoridade julgadora referente a este assunto. Não foram juntados na fase recursal documentos referentes às demais justificativas apresentadas. Em sede de contra-razões, o contribuinte seguiu sustentando o quanto alegado anteriormente. Em resumo, como é um processo longo, extenso e muito detalhado, tiveram, para resumir para os senhores, depois da leitura do longo relatório, tiveram 13 lançamentos, omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, ganho de capital na alienação de bens e direitos e omissão de depósito bancário. Na omissão de depósito bancário, além de já ter sido parcialmente dado provimento em sede de impugnação, depois do recurso voluntário, depois da análise minuciosa pela autoridade lançadora, na diligência, foi considerado mais diversos lançamentos, elencados aí no relatório como 1 a 17A, foram considerados como comprovados, assim como o lançamento 1B, tá? No que se refere ao lugar de pessoa jurídica, também foi excluído, tá? Já tinha sido excluído. E com relação à alegação do mútuo, entendeu a autoridade lançadora que faltou elemento comprobatório da transferência de recurso, conforme alegado pelo contribuinte, tá? E no que se refere ao ganho de capital, também já tinha sido dado o provimento parcial. Então, esse foi o resultado de diligência. Em sede de contra-razões, o contribuinte seguiu sustentando, né, o provimento total do recurso, com base nas alegações e documentações trazidas por ele. E este é o relatório. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer um resumo, apesar do grande nível de detalhes no presente caso. Passo a palavra para o patrono da causa. Obrigada, doutora Fernanda. Doutor, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação. Pela extensão do relatório da doutora Fernanda, e parabenizá-la por conseguir, em tão pouco tempo, reduzir. Verifica-se qual a complexidade do caso, né? A dificuldade de separar documentos pelo fato da interdição do contribuinte autuado, né? Ele foi interdito antes do auto de infração, né? Já não tinha mais capacidade de gerir suas contas e também capacidade mental para outras coisas. Então, foi uma luta esse auto desde o começo de infração para tentar juntar toda a documentação. Isso não é desculpa, obviamente, mas foi um trabalho árduo e eu acho que os elementos apresentados no processo, desde o início, vão demonstrando a fragilidade da autuação. Foi uma autuação, desculpe as palavras, houve o famoso atirar para todos os lados, foi devassada a vida do contribuinte e, aos poucos, boa parte dele foi caindo. Na impugnação já caiu uma boa parte. A principal questão aí, acho que representa 99% do valor do auto, são a questão de omissão de rendimentos, né? Agora, com as diligências, a maior parte também caiu, né? Com a aceitação dos documentos no Banco Bradesco e Mercantil. E o que sobrou de mais relevante são 3 itens à pauta: omissão de rendimentos em relação somente ao Banco Coin Valores, né? Que é uma corretora, e ganhos de capital e mútuo, parte deles, né, que foram mantidos pela fiscalização, que são valores bem reduzidos, apesar da documentação trazida, tá? Foi trazida documentação também em relação a esses 2 itens, mas infelizmente a diligência não aceitou, entendendo que os documentos não eram suficientes, né? Eu vou me estender mais aqui somente em relação à omissão de rendimentos da Coin Valores, que representa aí quase a totalidade do auto, né? Com a apresentação dos documentos que refutam a acusação e após decisões da primeira instância e diligências determinadas por esse egrégio conselho de contribuintes, o auto de infração foi desmantelado, né? Foi reconhecido expressamente pela Receita a regularidade e a comprovação de origem dos rendimentos dos valores constantes nos extratos do Banco Mercantil e Bradesco, que representavam boa parte da autuação. Inúmeros itens pautados no auto restaram de relevantes os ingressos dos depósitos da corretora Coin Valores, como eu acabei de dizer. Sendo assim, a partir das próprias conclusões do relatório fiscal, os lançamentos efetuados com base nos extratos das contas correntes do Banco Mercantil e Bradesco devem ser definitivamente anulados por esse Conselho, conforme já reconhecido, né, pela diligência. Ou seja, na presente situação em que se encontra o auto,
não há mais que falar em recálculo do seu valor em relação à omissão de rendimento, mas sim de nova apuração de base de cálculo do imposto, o que, nos termos de precedentes desse Conselho, torna nula a autuação como um todo. Caberia à fiscalização, mês a mês, recalcular os lançamentos, excluindo os diversos rendimentos que já tiveram sua origem comprovada, alterando-se de forma significativa a base de cálculo até então apurada. Não se trata, portanto, de itens isolados do auto de infração que podem ser aproveitados. O reconhecimento da licitude dos documentos que comprova a maior parte dos rendimentos inviabiliza o aproveitamento da autuação original. Afora os precedentes que determinam a anulação dos autos de infração quando não demonstrada a existência de acréscimo patrimonial, tal como ocorrido nesse caso, há nos autos clara demonstração da licitude das operações e de equívocos perpetrados pela fiscalização, que se utilizou de valores movimentados a título de aplicações, quando deveria, na realidade, se limitar aos valores ingressados na conta da corretora. Tais fatos foram apontados nas contrarrazões ao relatório fiscal, mas não foram objeto de manifestação pela fiscalização. Em relação às contas de investimento, isso é importante dizer, mantidas em corretoras, é sabido que qualquer investidor que queira operar através de uma corretora deverá abrir uma conta depósito e parece transferir valores que posteriormente serão encaminhados para investimento, conforme dispõe instruções da própria Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Em razão dessa prescrição, todas as corretoras alertam para o fato que os recursos destinados às aplicações deverão ser transferidos de contas da mesma titularidade, com identidade de CPF. Evidente, portanto, que por força dos regulamentos impostos às corretoras, que os recursos transferidos à conta de depósito da recorrente, na qual em valores, somente poderiam ter origem na conta de sua titularidade, mantida em outra instituição financeira, enquadrando-se na hipótese do artigo 42, parágrafo 3º da Lei 9.430 de 96, que assim dispõe. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados de forma individual, observado que não serão considerados aqueles decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa física ou jurídica. De qualquer forma, mesmo diante desse dispositivo, apresentou o recorrente documentação mais do que suficiente para afastar as cobranças pretendidas pela administração fiscal, tendo sido apontado nas suas contrarrazões o equívoco da fiscalização nas diligências, já que se utilizou de extrato de investimento e não do extrato de conta corrente, que também consta dos autos, causando distorções na apuração dos valores. Assim como no item de omissão de rendimentos, o recorrente apresentou documentos suficientes para comprovar a existência do contrato de mútuo celebrado com a cidade náutica, assim como para demonstrar a adequação da apuração de ganho de capital na alienação do imóvel do condomínio Edifício Montreal, os dois itens remanescentes da autuação, de valores menos expressivos. Resumindo, ou trata-se de posse de anulação integral do auto, que é o que se requer nessa oportunidade, ou ao menos de remessa para nova diligência, a fim de se apurar adequadamente os extratos da corretora qual em valores, levando-se em consideração os valores ingressados na conta do autuado, e não aqueles movimentados por aplicações financeiras. Eu agradeço a atenção dispensada e o contribuinte prega pelo provimento total do seu recurso. Obrigado. Obrigada, doutor, pela sustentação. Eu passo a palavra à doutora Fernanda. Muito obrigada, doutor Roberto, pelas suas considerações. Vou passar para o meu voto. Bom, como verifica-se, através da leitura acautelada dos autos do presente processo, analisou-se cada argumento e documento juntado pelo recorrente. Foi cuidadosa e minuciosamente analisado pelas autoridades julgadoras, inclusive com resultado detalhado da diligência de folhas 872 a 874. Assim sendo, acato os fundamentos e conclusão asseverado pelo resultado da diligência para ratificar que, de fato, restaram comprovadas as transferências da conta da Coim Valores para a conta Banco Mercantil de São Paulo, identificadas pelo contribuinte como 1A a 17A, visto haver compatibilidade entre datas e valores. Da mesma forma, verifica-se nos extratos da 9965 da Coim Valores, folhas 491, e da conta tal do Bradesco, que existe compatibilidade entre datas e valores, possibilitando aceitar a transferência entre contas identificada pelo contribuinte como 1B. Tal soma perfaz o total de 780.663,76. De outro lado, entendo que não restaram comprovadas as demais transações de depósitos nem o alegado mútuo. Pois bem, eu apenas por uma questão de amor ao debate, eu trago à baila aqui os principais
argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de recurso, e aí trago aqui a análise, né, a questão da comprovação da origem dos depósitos bancários, a utilização da presunção do artigo 42 da 9.430, a questão do ônus da prova, que está na mão do contribuinte, né, a questão, infelizmente, de efetivo acréscimo patrimonial, comprovação de acréscimo patrimonial, o antigo sinais exteriores de riqueza, eles não são aplicados, né, quando da análise do artigo 42 da 9.430, que é uma presunção, concorde ou não esta relatora, é uma presunção que é aplicada e é legal, tá? Trago aqui também a questão da princípio da verdade material, tá? E entendo que no presente caso, tudo que foi provado, né, que conseguiu ser comprovado em sede de diligência, que foi o total de 780 mil, ele deve ser excluído da base do crédito tributário, né, neste montante, mas entendo que uma boa, em que pese, né, haver no mundo jurídico discussão acerca da legitimidade e até da constitucionalidade de tal presunção do artigo 42, ainda não há uma decisão no Supremo que vincule ou limite tais lançamentos administrativos, os quais são vinculados. Então, de fato, existem diversas situações que parecem ser abusivas, no sentido de haver tributação do imposto de renda com base em meras movimentações bancárias. Uma boa parte da doutrina entende que, no caso da omissão caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do IR, que não poderia ser aceito, eis que para isso seria exigido edição de lei complementar. Além do que, não se confundiriam os valores de depósito com lucro ou acréscimo patrimonial, como dito pelo patrono. A apuração do imposto, nesses casos, seria praticada unicamente com base em um fato presumido, sem observância dos princípios da capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade. Em que pese meu entendimento de haver lógica neste argumento, o fato é que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de comprovação de origem, está atuando estritamente dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção de tal omissão. Mesmo que se entenda esta relatora que há indícios possíveis de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma, o qual, repito, está dentro de uma atividade administrativa completamente vinculada. Desta feita, dou provimento parcial ao recurso para excluir da base do crédito tributário um montante comprovado, conforme resultado de diligência, no valor de 780.663,76. É como voto. Obrigada, doutora Fernanda. Eu passo a palavra para o doutor, vamos dar início aos debates, eu vou passar a palavra para o doutor João, que pediu a palavra. Bom, doutora Fernanda, parabéns pelo relatório, doutor Roberto, parabéns pela sustentação. Aqui, em relação aos depósitos da COIN, a senhora está acatando como justificativa desses depósitos uma situação hipotética, que é hipotética e, ao meu ver, não comprovada, que ele teria feito saques em momentos diversos das suas contas do Bradesco e do outro banco lá, e, posteriormente, esses saques teriam sido revertidos em depósitos na empresa de investimento COIN. E a senhora também suscita que isso decorreu da conduta pródiga, da então conduta pródiga do contribuinte, que depois resultou na sua interdição.
se eu bem entendi seu voto, nesse particular, quanto às aplicações da COIN. Bom, a nossa turma, de modo geral, o CARF, ele tem sido assim, uníssono em exigir que a comprovação ela seja específica dos depósitos. A gente até admite que, em alguns casos, essa comprovação não se dê com a coincidência exata de data, e em alguns casos até de valores, mas aqui não é o caso. A gente está falando de depósitos na ordem de 700 e poucos mil reais na COIN, que teriam sido resultantes de saques de mais de R$1 milhão de contas diversas em momentos distintos. Mas eu não consegui ver a prova do liame disso. Como que esse saque corresponderia a esses depósitos? Embora a hipótese seja possível, evidentemente que ela é possível que a gente tenha sacado o recurso em espécie, mantido consigo e eventualmente fazendo esses depósitos na COIN, isso é possível, mas isso não está provado que aconteceu. E, além do que, a hipótese da presunção, ela implica em fazer com que o contribuinte comprove o depósito em particular, cada um deles. E não uma comprovação genérica. Não, eu fiz 1 milhão de saque, então tem 700 mil de depósitos. Esses 700 mil de depósitos estão, na verdade, contidos dentro desse 1 milhão de saques. Porque, em síntese, essa foi a justificativa que a senhora admitiu. É claro que eu reconheço a dificuldade, no caso concreto, no caso concreto em que o contribuinte foi interditado, de se obter as informações, talvez, até os documentos de cada uma das operações, porque o contribuinte, em princípio, está sem suas condições civis. Eu entendo essa dificuldade. Entretanto, aí a gente tem que lembrar que, nos termos do artigo 126 do Código Tributário Nacional, a capacidade tributária, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais. Então, mesmo que ele tivesse sido interditado, não pela condição de pródigo, mesmo que fosse uma condição ainda mais severa, ele ainda continuaria sujeito passivo das obrigações tributárias. Isso não poderia ser a justificativa para admitir-se essa comprovação genérica dos depósitos, só no confronto de saques e os depósitos. E eu também lembro que o artigo 136 do Código Tributário, ele diz claramente que a responsabilidade pela infração à legislação tributária, ela não tem relação nem com a intenção do agente, se ele fez isso porque ele pretendia, gostava de guardar o dinheiro no colchão e depois ele ia aplicando na COIN, como alegado no recurso, ou mesmo da natureza dos atos que ele tenha praticado. Porque a responsabilidade ela é objetiva. Então, eu entendo que esses fatos alegados, embora possíveis, não discuto isso, eles não comprovaram cada um dos depósitos da COIN. Doutor João, só uma questão de ordem. Se o senhor der uma olhada na página resultado da diligência, por favor, o senhor dá uma olhada na página 872 e 873. No PDF, a página 884, assim, pelo PDF. Se você estiver abrindo pelo PDF, é 884, que a numeração está desencontrada. Eu sempre utilizo essa página, 884 de tanta, porque no colegiado aqui eles sempre oram aí folhas. Eu também. Não, na menção no processo, no acórdão também, é só para ele localizar pelo PDF. Assim. Eu só localizo dessa forma aí, que você coloca. Eu coloco o númerozinho lá, 884 de, sei lá, 904 páginas, eu sou desse jeito. Relatora, só me esclarece um pouco. Você está acolhendo só os créditos bancários transferidos da COI para outra conta, e não os depósitos efetuados na COI. É isso, isso, né? O que eu estou... É por isso que eu estou pedindo para os senhores abrirem o resultado da diligência. Eu só estou acatando o que o resultado da diligência entendeu que restou justificado e comprovado.
foi solicitada uma diligência, e aqui no ponto 2 do resultado da diligência, tem justificativa, transferência da conta de depósito mantida na COIN para a conta mercantil, documentos apresentados, tais, tem a relação dos documentos apresentados. Verifica-se, isso dito pela autoridade lançadora na resposta da diligência, verifica-se que esses documentos confirmam as transferências da COIN para a mercantil, identificadas pelo contribuinte como 1A 17A, visto haver compatibilidade entre datas e valores. Da mesma forma, verifica-se nos extratos da conta tal, da COIN e Bradesco, que existe compatibilidade entre datas e valores, possibilitando aceitar transferências entre contas identificadas pelo contribuinte como 1B. Quando eu li o resultado desta diligência, eu nada mais fiz do que acatá-la. Eu entendi como justificada as transferências, apenas elencadas de 1 a 17A e 1B. Não sei se eu tive uma interpretação equivocada, mas da leitura que eu tenho do relatório, oriundo da diligência, foi isso que eu entendi, que restou comprovadas e identificadas tais transferências. Foi isso que eu acatei. Não, a senhora tem razão, desculpa. Eu estava me referindo equivocadamente aos depósitos na COIN. Não, o que eu acatei foi as elencadas da 1A a 17A. Eu peço desculpas, doutora Fernanda. Eu estava me referindo equivocadamente aos depósitos na COIN. Não, o que eu acatei foi o resultado da diligência. E estritamente o resultado da diligência, nada mais. Obrigado, eu peço desculpas, doutora Fernanda. Doutor Paulo, o senhor já fez o pedido, posso considerar? Doutor Wesley. Eu, só a título de sugestão, se a relatora permitir, talvez... Não, já achei aqui, não precisa mais. Não precisa. Na verdade, eu entendi que estaria comprovado em razão do que já a relatora transcreve aqui do resultado da diligência. Para mim ficou satisfatoriamente comprovado. E eu ia referir a questão das folhas, mas está ali no início, né, da página 872 a 874. Como é um processo complexo, eu fiz questão de deixar registradas as folhas de todos os documentos. E apenas para que se registre, com relação aos demais pontos, tá, levantados, eu coloquei aí no meu voto. Com relação aos demais pontos, eu ratifico a decisão de piso, ou seja, a questão do mútuo, do ganho de capital, enfim, o IPTU que já teria sido analisado, que foi um valor muito pequeno, mas que já tinha sido analisado pela autoridade lançadora, eu ratifiquei isso. Então, apenas para que restem claros, colegas, que quanto aos demais pontos, eu mantenho a decisão, mas excluo da base de cálculo, entendo por excluir da base de cálculo o valor de 780 mil, fração, conforme elencado no meu voto. Não sei se ainda resta alguma dúvida, espero que tenha conseguido ser clara. Algum questionamento, pessoal? Podemos colocar em votação, então? A doutora Fernanda está dando parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizadas por depósito bancário de origem não comprovada o montante de R$ 780.663,76. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Eu acompanho, mas eu queria fazer só uma ponderação, Fernanda. Você vai colocar no corpo aqui do seu voto, então, que você está acolhendo as demais questões já decididas pela DRJ, né? Que não ficou claro aqui nos fundamentos do voto, entendeu? Eu vou estender mais, eu coloquei, na verdade, só um pequeno parágrafo de outro lado, restaram não comprovadas as demais transações e depósitos, nem o alegado mútuo, mas eu vou me estender um pouquinho mais para dizer é bom ser bem claro capital, no ganho de IPTU, capital, entendeu? Ganho de capital, IPTU, eu vou estender um pouquinho mais a frase, porque eu quis dizer todas as demais transações, entre elas a transação de ganho de capital, de mútuo, do pequeno valor do IPTU que já tinha sido analisado pela lançadora. Ok, acompanho. Mas vou formalizar isso mais detalhadamente, para que não restem dúvidas, nem seja objeto de embargos. Ok.
Doutora Cláudia? Acompanho, relatora. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho a relatora, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 91, Celso Santos Filho. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada o montante de R$ 680.663,76. Fez sustentação oral o patrono Roberto Ribeiro, OAB São Paulo, 146.231. Correto, doutor? Correto. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao montante excluído. A senhora Sheila falou qual o valor? 600 e quanto? 780 mil. 780. R$ 663,76. Perfeito, eu ouvi 600. Obrigado. Tá. Certíssimo. Certinho, doutor? Certinho. Obrigado. Te agradece a sua participação aqui na nossa sessão. Agradeço a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigada, doutor Roberto. Obrigada, Tchau, tchau. doutor. Então, vamos lá. Me perdoem se eu não fui mais breve, o processo é bem cheio de detalhes. Eu queria voltar na pauta de ontem de manhã, os processos da Edna do Carmo Rodrigues, do 79 ao 82. É um processo da minha relatoria, deixa eu só abrir a pasta aqui. Todos são o mesmo assunto. O que vai mudar é o exercício, tá? O 79, ano calendário 2009, o 80, ano calendário 2007, 81, ano calendário 2008 e 82, ano calendário 2005. Todos eles se referem à omissão de rendimentos em razão de resgate de VGBL, tá? Então, o lançamento decorreu de revisão da declaração de imposto de renda, nesse caso do item 79, ano calendário 2009, que apurou uma omissão de rendimento sujeita à tabela progressiva no valor de R$ 101.448,85, recebidos do Bradesco Vida e Previdência S.A., com base na declaração de imposto de renda retido na fonte, DIF, apresentada pela fonte pagadora. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido de R$ 15.217,32. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs em 24/10 recurso voluntário, no qual alega que a documentação fornecida pelo banco demonstra que tais rendimentos são rendimentos sujeitos exclusivamente ao imposto de renda retido na fonte, que os comprovantes das aplicações demonstram que foram efetuados apenas um depósito, ou seja, uma única aplicação, longe de ser qualquer investimento para um futuro, tipo previdência privada, que, conforme disposto na IN 15, de 6 de fevereiro de 2001, artigo 6º e 6º, são tributados exclusivamente na fonte os rendimentos produzidos por qualquer aplicação financeira de renda fixa, e que a fonte pagadora se equivocou ao informar em DIF rendimentos sob o Código de Receita, cobertura por sobrevivência e seguro de vida, VGBL. Pois bem, indo para o voto. O recurso é tempestivo, eu estou conhecendo integralmente dele, não teve preliminar, e no mérito, consoante os documentos de folhas 7 a 9, o valor em evidência se trata de rendimento tributável pelo imposto de renda nas declarações de ajuste anual, enquadrando-se na especificação VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Como pode-se verificar, a Lei 11.053 de 2004 prevê 2 regimes tributários aplicáveis ao resgate de VGBL, o progressivo e o regressivo. Este de escolha facultativa, porém irretratável. No primeiro, incidirá a antecipação de RRF, a alíquota de 15%, sendo que os respectivos rendimentos e imposto retido serão levados a ajuste da DAA. No segundo, haverá incidência tributária, exclusivamente na fonte, mediante alíquotas decrescentes em função do tempo de acumulação. Aqui eu cito a legislação, e no caso dos autos, embora a recorrente sustente que optou pelo regime regressivo de tributação, não traz nenhum documento comprobatório quanto ao alegado. Ele caberia ao recorrente trazer o termo de opção ao regime. E ele não traz, ele simples faz meras alegações, a decisão de piso traz essa informação, ele não traz em sede de recurso esse termo. Então, acrescente-se que, de acordo com o comprovante de rendimento de folha 7, a fonte pagadora, Bradesco Vida e Previdência, informa
que os rendimentos correspondentes ao resgate e seguro de vida gerador de benefício, no valor de 101 mil, são rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Na ADIF também a empresa declara como se fosse também, né, sujeitos ao ajuste anual. Então, diante do exposto, eu estou negando o provimento ao recurso, tendo em vista que o contribuinte não comprovou que ele fez a opção, ele alega, mas ele não comprova. E a documentação toda dos autos vai ao encontro de que esses rendimentos estariam sujeitos à tabela progressiva. Esse é o meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu estou colocando do 79 ao 82, tá? Eu acompanho. É tudo negar provimento. Doutor Wesley? Eu vou acompanhar, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanha. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, do 79 ao... Deixa eu colocar aqui. Negar provimento. Do 79 ao 82, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. A gente pode ir continuando aqui na pauta de ontem? Doutora Letícia, o item 83, Deoclésio Ribeiro. O caso, o recorrente, no caso, Desculpa te interromper, Letícia. A gente pode, depois desse voto, voltar naquele que a gente pediu vista? Boa lembrança, doutor Wesley, já tinha esquecido. Obrigada. A gente vai no da Letícia. Depois da Letícia, a gente vai para esses dois, tá bom? Desculpa, doutora Letícia. Ainda bem que você me lembrou. O lançamento, ele trata de uma dedução indevida de despesas médicas na quantia indicada e dedução indevida de pensão alimentícia judicial e ou por escritura pública. Bom, houve uma revisão de um lançamento já, que foi, de fato, excluída a despesa médica dele, do contribuinte mesmo, sendo mantida apenas uma que ele declarou em relação a terceiros. O acórdão recorrido, nesse ponto, ele considerou que a dedução limita-se a despesas do tratamento do próprio contribuinte e seus dependentes. Ele nunca declarou qualquer dependente no imposto de renda dele. E em relação à dedução da pensão alimentícia, ele considerou, a DRJ, que o contribuinte e marido perpétuo casaram-se novamente e solicitaram o cancelamento dos descontos a título de pensão alimentícia. Assim, não há que se falar em dissolução da sociedade conjugal, de modo a motivar o pagamento de pensão alimentícia em face das normas do direito de família. Bom, o recurso voluntário sustentou que a obrigação alimentar só pode ser revogada com outra decisão judicial, sendo que um simples pedido no processo não tem o condão de exonerar a obrigação tributária, é porque vieram aos autos cópia dessa ação judicial, e por conta disso que se conheceu desse pedido de cancelamento da pensão diante
diante da anulação desse divórcio, eles retomaram o casamento. Aí, no recurso, ele cita a súmula 358 do STJ, ressalta a vedação ao bis in idem, na medida em que o recorrente estaria sendo tributado pela renda ao ferido, e Maria do Perpétuo Socorro também teria recolhido o tributo, em virtude do recebimento da pensão alimentícia judicial. Que a pensão ainda está vigente, que a senhora Maria do Perpétuo estaria fazendo o pagamento do imposto, que a alegação da reconciliação não tem o condão de suprir a obrigatoriedade do pagamento do imposto da contribuinte favorecida pela pensão alimentícia. E, por fim, que a comprovação do pagamento a título de plano de saúde à Unimed, através de convênio, tendo como favorecido o recorrente, foi efetuado, sendo que os valores declarados devem ser considerados na declaração. A questão, para o voto, a questão resolve-se pelo cotejo das provas construídas no processo. Quanto à glosa da pensão alimentícia, o acórdão recorrido considerou a reconciliação do casal, em conformidade com a petição de folha 55 e 56, que pede o cancelamento expresso da pensão alimentícia. No recurso voluntário, o recorrente não refuta essa premissa, sustentando apenas que a sua então companheira submete à tributação esses valores pagos a título de pensão. Assim, haveria dupla tributação dos valores relacionados à pensão de forma divorciada à vedação ao bis in idem. Entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido por dois fundamentos. Primeiro, que o recorrente não provou o pagamento de forma efetiva e legítima da pensão alimentícia, ou seja, que decorra de uma dissolução da sociedade conjugal em consonância com a solução de consulta número tal, hábil a amparar a isenção do imposto de renda. Ademais, uma vez retomada a união, esse pagamento se figura uma liberalidade do contribuinte, não autorizando a isenção do imposto. Eu cito uma jurisprudência do CAF nesse sentido. Ressalta-se ainda que a tese central do recorrente é de que haveria bis in idem, já que a sua então companheira pagara o imposto sobre os valores da pensão. Ora, o recorrente juntou apenas o recibo de entrega do imposto, no calendário de 2012, de sua então companheira, e o pagamento da DARF de uma primeira parcela do imposto, pelo que não existe prova segura dessa alegação. Quanto aos valores de dedução indevida de despesas médicas de 17 mil, aproximadamente, sustenta o recorrente que provou o pagamento a título de plano de saúde, através de convênio, tendo como favorecido aqui o próprio recorrente, sendo que os valores declarados devem ser considerados na declaração. Eu adiro também ao acórdão recorrido, eis que não há qualquer dependente do recorrente, sendo que as suas despesas próprias já foram consideradas na revisão do lançamento. Então, eu neguei provimento ao recurso. Obrigada, doutora Letícia. Ressalta até que o próximo processo é sobre esse mesmo assunto, tem até acórdão da nossa turma nesse sentido, até citei o acórdão do doutor Paulo, uma sessão recente, que traz esse mesmo entendimento em relação à pensão paga quando os cônjuges coabitam, né, no mesmo... Eu vou atualizar, então, a que eu citei aqui. Não, eu só estou citando porque eu pesquisei essa questão e eu achei um acórdão do Paulo. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Foi relatora, senhora presidente. Sempre o Maurício me avisa, doutor Maurício. Eu acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Eu estou aqui focada no próximo, pensando de dar prosseguimento, que é o mesmo assunto, né? Então, item 83, eu também acompanho a doutora Letícia, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Doutor Wesley, eu estava pensando no seguinte, da gente fazer o item 84 e 85, que é o mesmo assunto, como vai ser um tema um pouquinho mais polêmico, já são 10 horas, a gente faz esses dois e retoma depois do intervalo com outro processo, pode ser?
O senhor está mudo, doutor Wesley. Doutor Wesley? Acho que ele não está me ouvindo. Doutor Wesley? Eu estava tentando arrumar minha cadeira aqui. Deixa eu te falar, os dois próximos processos são dessa mesma questão da pensão alimentícia paga para pessoa que é casada, né? Eu queria já fazer os dois, e aí como o outro tema é mais polêmico, a gente dá um intervalinho e pega depois do intervalo, porque já são 10 horas. Pode ser? Vocês que sabem. Pode. Então tá, eu vou para o 84 e 85, os dois são da minha relatoria. O 84, deixa eu olhar aqui meu resumo. 84, ano calendário 2007, 2009, 2010, e o 85, ano calendário 2006. Mesmo recurso, mesmas alegações. Aqui, de forma resumida, o recorrente entrou com um acordo homologado judicialmente para pagar pensão alimentícia para a esposa e os filhos, pelo fato de que ele viaja muito, ele é da polícia, salvo engano, e aí ele queria deixar estipulado um percentual de alimentos para a família, tá? Então, ele mesmo afirma, ele não contesta o fato de que ele ainda é casado. A decisão de primeira instância negou provimento, incluiu, na verdade, a esposa e os filhos como dependente, fez um recálculo da declaração de imposto de renda dele e aproveitou eles como dedução de dependente e negou provimento à questão da pensão alimentícia, né? E aí, pelos mesmos fundamentos da doutora Letícia, né? Pelo fato de haver vasta jurisprudência, no sentido de que se trata de mera liberalidade, que essa questão da coabitação nada mais traz do que o direito a deduções legais, mas não traz o direito de deduzir a questão da pensão alimentícia, né? Então, eu cito aqui um acórdão da Câmara Superior, acórdão aqui da nossa turma, recente do Paulo, e estou negando provimento ao recurso. Nos dois casos, é a mesma questão. Ele não separou, né? Ele simplesmente fez um acordo homologado judicialmente para pagar alimentos para a esposa e os filhos. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, os itens 84 e 85, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Vocês querem que adentremos no processo de vista ou a gente dá um intervalo? Por mim, tanto faz, senhora presidente. Também. Por mim pode tocar mais um Então pouco. vamos tocar, bora tocar então. Deixa eu pegar aqui. Então vamos para eles, doutor Wesley. Bom, e qual é o número da pauta mesmo? Vou pegar aqui agora. 51. 71. 51, aí depois vai ter 52 e 53. Não é isso, doutor Maurício? Exatamente, senhora presidente. Ok, vamos lá. Então é Minas Gerais, Gabinete Militar. Pois é. Bom, o que eu avaliei aqui em relação aos agentes políticos, né? Nós temos aí pelo menos 3 arrolados no relatório fiscal, 3 ex-governadores do estado de Minas Gerais, e que, diante da decisão do recurso extraordinário sobre repercussão geral 351.717-1, origem de Paraná, inclusive, foi declarado inconstitucional a linha H do inciso 1 do artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Que diz o seguinte, que nesse dispositivo tornou aí o segurado obrigatório do regime geral da Previdência o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Ou seja, esse dispositivo, então, teria
sido declarado inconstitucional, portanto, em 2003, tá? Portanto, não poderia constar aí nesses autos de infrações esses segurados, né? Pois bem, aí até houve um comentário, mas esse dispositivo se aplicaria para o que aos segurados e não as questões da previdência por empresa, né? Mas o dispositivo ele caiu e porque justamente ele vem para o regime próprio. Então, não caberia falar, e não há falar aqui também, sobre recolhimento tanto da cota patronal quanto da cota de segurados. Não desconheço a questão de estar expressamente no recurso. E lendo o recurso, de fato, tem razão o relator. Não há um parágrafo em específico, ele vem sobre o tema, ele vem falando exatamente sobre a não exigência das contribuições nos cargos comissionados, e ele vai relatando todas essas questões. Mas aqui eu chamo a atenção para um pequeno detalhe, né? Nós temos aqui um parecer da PGFN 2608 de 2008. 2008. São 7 páginas, nem é tão longo. Ao final, ele recomenda aos procuradores a não apresentação de contestação, interposição de recursos e desistências dos recursos já interpostos, em razão da já pacificada colocação pelo STF, né? Então, assim, levando em consideração e não desconhecendo que há necessidade, obviamente, de impugnação em específico, a matéria é uma matéria extraordinária, levado em consideração de que se por exemplo, o contribuinte for ao Poder Judiciário, não vai ter nem contestação da Fazenda. Também levando em consideração que é um ente público, né? Vamos tirar, por exemplo, da Previdência da União aqui, mas também nós temos a Previdência do próprio Estado, então tira de um lado e perde do outro. Levando em consideração as diversas decisões, o período que estamos em 2021, né, em todas essas ponderações, eu vou, no caso, abrir divergência para dar parcial provimento e retirar da base de cálculos os agentes políticos, nos moldes da decisão do STF. De ofício, né, doutor Wesley, porque não foi pedido, de ofício. Eu vou retirar. Pelas exposições já colocadas. De forma extraordinária. Ok, doutor Wesley. Teve mais uma outra questão que o doutor Paulo levantou, que foi a questão da decadência, que o doutor Maurício estava reconhecendo, mas eu fiquei realmente na dúvida, porque o físico estava impedido, né? O doutor Paulo tem razão, senhora presidente. Apesar da medida liminar ter sido posteriormente cassada, mas o conteúdo da liminar era, de fato, uma proibição para a realização do lançamento tributário. O doutor Paulo tem razão, não há como se reconhecer a decadência nesse caso, então. E no caso, doutor Maurício, ele pediu essa decadência ou foi de ofício mesmo? Só para eu saber como ficaria. Eu tô lendo aqui para ver se eu chego lá, mas deixa eu ler quando você falar da decadência aqui. Conhecimento, nulidade. Ele pede, senhora presidente, está no item... Ele pede. Então, é importante colocar que a gente está afastando, né, a decadência. Ok. Bom, gente, alguém tem alguma questão em relação ao que o doutor Wesley colocou? Aí, doutor Maurício, então o senhor está afastando a decadência e está negando o provimento ao recurso. Exatamente, senhora presidente. Tá.
Alguém tem algum questionamento? Só uma questão, esse processo, pelo que eu vi, é igual ao 52, ou o senhor quer ler o 52 também? Senhora, Na verdade, nós não lemos, né? nós não lemos, mas eles são iguais. Estou com os 3 abertos aqui, se os senhores quiserem também. Se já quiser já fazer um resumo do que poderia ser. O doutor João pediu a palavra, só um pouquinho, doutor Maurício. Não, na hora que eu vou votar, eu sou o primeiro a votar, eu faço o comentário, é só um comentário. Tá, mas pode fazer, doutor João. Sobre a questão trazida pelo doutor Wesley, eu entendo, mas eu tenho 2 ponderações. A primeira, o doutor Maurício já fez com propriedade, que não tem como a gente fazer o recurso pelo contribuinte. Essa matéria não é de ordem pública, ela não está devolvida, e sobre ela não podemos decidir. Mas, além disso, a decisão do STF, ela trata da questão da contribuição de segurados, por conta da condição de segurado obrigatório, dada pela lei. Ela nada fala, eu entendo a lógica, evidentemente que eu entendo a lógica, mas ela não exclui, não aquela decisão, ela não excluiu a contribuição do ente público. Então, a gente não poderia afastar a lei, por uma questão regimental, não poderíamos afastar a lei sob o argumento de que o STF teria tornado isso definitivamente inconstitucional, porque ele não tornou. Só esse aspecto. Ao fim e ao cabo, eu vou concordar com o relator, só estou fazendo esse comentário, Wesley, porque não me parece apropriado que nem que a gente julgue a matéria porque ela não está devolvida, e ainda que tivesse devolvida, não seria possível aplicar esse entendimento e afastar a disposição de lei por inconstitucionalidade. Neste caso, da contribuição patronal. Só para lembrar, a matéria de repercussão geral, ela pode ser considerada matéria de ordem pública, tanto é que ela recebe a repercussão geral por ter efeitos intrapartes, né? Então, não tem... É uma matéria que você pode considerar uma matéria de ordem pública. Sim. O que eu estou dizendo a decisão se referiu à contribuição dos empregados, esse que é o ponto. Você está dizendo quanto a suscitar a matéria. Perfeito, entendi. Não, mas vejamos, a partir do momento que você declara inconstitucional o recolhimento nós estamos falando aqui de uma questão diferente, João. Inconstitucional para determinado segmento da categoria ali de agente político, você declara ele inconstitucional, e você tem, inclusive, um regime próprio, obviamente, eu não tenho como recolher a cota patronal dessa atividade se eu tenho um regime próprio, é diferente de uma empresa privada. Então, eu vejo bem diferente essa questão. Ok. Doutor Maurício, eu acho que o 51 e o 52 são iguais, não é isso? Não, são iguais. O 53 que é bom a gente dar uma lida. O 53 eu vi que tem coisa de férias, então acho que é importante a gente... o senhor está conhecendo parcialmente, né? Teve uma matéria preclusa nos 2. Conheço parcialmente. Teve alegações preclusas, que estão logo ali na parte de conhecimento. Nos 2, no 51 e no 52. Nos 2. Ok, doutor Maurício, mais alguma questão? Eu te interrompi na hora que você ia falar. Não, nenhuma, senhor presidente. Só isso. Que o 51 e o 52 julgamos juntos, o 53 fazemos a leitura separada. Isso. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Bom, então eu vou abrir divergência em razão do recurso extraordinário já citado aqui, do STF, que declarou inconstitucional o recolhimento, né, das contribuições dos agentes políticos, e levando em consideração que a matéria de repercussão geral ela é intrapartes, então nós podemos aí considerar a matéria de ordem pública. Eu estou trazendo essa divergência para retirar da base de cálculos 3 ex-governadores que constam no relatório fiscal e dando parcial provimento ao recurso. E eu acho que tem a decadência também, né? Aí eu acompanho o relator, eu acho. E em relação ao conhecimento parcial também, o senhor acompanha, né? Acompanho também. Tá. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator, né? Você tem que falar quem que você acompanha. Doutora Fernanda?
Acompanho integralmente o relator. Doutora Cláudia? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Presidente, eu tenho refletido muito sobre a natureza do processo administrativo e, nesse caso específico, eu tendo a acompanhar a divergência e gostaria de ser bem breve. Eu tenho hoje notado a nossa função, sobretudo, de aplicação objetiva da lei. Não desconheço essa questão de ser um provimento de ofício, todavia, é um provimento de ofício tal qual eu conheço uma decadência de ofício. Para mim, eu não vejo, hoje, tratando-se de uma lei julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é como se ela não existisse no momento do lançamento. Então, meu voto, já concluindo, é uma forma de conformar o lançamento à aplicação objetiva da lei, que naquela época não existia, então, para mim, é uma matéria de ordem pública. Então, é por isso que, nesse ponto específico, eu acompanho a divergência. Ok. Eu acompanho o relator. Eu gostaria de fazer uma declaração de voto aí. Tá, vou colocar, vou consignar. Espero ter tempo para conseguir fazer. Eu só queria pontuar uma coisa para a Letícia, essa jurisprudência toda em que se fundamenta o Wesley é anterior ao lançamento, entendeu? O contribuinte tinha conhecimento dela quando apresentou a impugnação, então não é um fato superveniente que ele teria perdido a oportunidade de se manifestar. Paulo, eu tenho total ciência desse caso, eu só não vejo diferenciação entre a natureza de eu declarar de ofício uma decadência para eu reconhecer de ofício uma lei inconstitucional que fundou o lançamento. Para mim, principalmente na minha atividade vinculada de conformar o lançamento à lei, não é questão probatória, é sem dúvida uma desídia do patrono, sem dúvida, mas é mais ou menos isso que eu estou caminhando. Claro, posso mudar meu posicionamento, mas tenho caminhado nesse sentido. Bom, itens 51 e 52, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, e afastar a decadência. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento a remuneração dos agentes políticos. Intervalo? Manifestou intenção em fazer declaração de voto o conselheiro Wesley Rocha. Então, esse é o item 51. Tem mais um, né? E é o 52. Vocês querem dar intervalo e fazer o 53 após o intervalo? Pode ser. 10 minutinhos? Às 10h30 a gente volta? Isso, 10h30 a gente retorna. Vou interromper a gravação.